Oi gente, estamos aqui em mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês uma experiência desagradável que eu tive quando eu estava lendo a Bíblia. Eu estava lendo a Bíblia em Daniel 11. E ali nesse capítulo ele está falando, né, de vários dos anticristos que antecede o pior, que é o último, né? Tá contando a trajetória de cada um, que eles vão fazer e etc. E o último, que é o pior dos piores, que é todos eles incorporados em um só. Dá pra imaginar isso aí? Não dá pra imaginar. Quando chega nessa parte que eu tô lendo, né, que ele vai fazer isso, que ele vai perseguir os santos e vai vencer por um certo período até um determinado momento. Um parênteses aqui, em Mateus 24:14 está escrito que quando o último escutar, vai abrir esse tempo aí do anticristo, vai começar a grande tribulação, ou seja, quando a missão da igreja terminar, que é a pregação, que é o ID, de você pregar a todos os povos, toda a criatura, vai começar a grande tribulação. Então, por enquanto, é nessa hora que Satanás vai sair do poço lá, que ele está preso, e vai perseguir de morte os cristãos. É os cristãos, não é os ímpios, porque os ímpios eles já estão perdidos. Então o diabo não precisa fazer nada com eles. É com a igreja, é o refinamento da igreja, esse momento, como está escrito lá em Zacarias 13:8-9, que a terça parte, os 1/3, que é os poucos escolhidos, ele ia refinar no fogo. Ou seja, isso também fala que não é qualquer um, como a teologia aí da prosperidade, do Deus é amor, etc e tal, mostra justamente isso, que realmente são poucos escolhidos. Como eu escutei, como eu falei, gravei em outro vídeo, falando que eu sonhei que estava conversando com Deus e ele falou que foi muito difícil completar esses 1/3. Então, é nesse momento aí que a igreja vai ser perseguida, mas que esse tempo foi abreviado, como também está escrito lá em Mateus 24, foi abreviado por causa dos escolhidos, por causa da igreja que vai estar aqui neste momento. Então, é só um parênteses, está escrito lá. Aí, quando eu escuto isso, até um determinado momento, até um certo tempo, eu escuto assim, uma risadinha. E escutei, eu vou aproveitar cada segundo que eu tiver. Ou seja, escutei a voz do coisa ruim, né? A Bíblia fala em 2 Coríntios 2:11, não ignore seus ardis, não ignore os desígnios de Satanás. O mundo, ele está muito acostumado, a sociedade, de culpar tudo Deus. Tudo que acontece de ruim no mundo é tudo culpa de Deus. E para o diabo, isso é uma coisa boa para ele, porque ninguém lembra dele, só lembra de Deus. Em Apocalipse 12:12, fala assim: o céu se alegrou porque Jesus ressuscitou e expulsou o capeta de lá e seus anjos. Mas fala assim: ai da terra, coitada da terra, porque ele desceu furioso, porque sabe que pouco tempo lhe resta. No mundo de hoje que a gente está vivendo, os piores, que é os últimos dias, que as coisas vai se intensificando, a tendência não é melhorar, é piorar, principalmente para os cristãos. Então, nesses piores dias, a gente não vê ninguém falar de demônios. A gente não vê ninguém falar sobre expulsar. É só doença daquilo, como eu já falei em outro vídeo. E é um absurdo, sendo que em Mateus 10:1
Jesus já começa falando. Jesus reuniu os seus 12 discípulos. E o que ele fala ali? A primeira coisa que ele fala? Ele lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e depois curar doentes e enfermos e etc, etc, etc. Ele coloca em primeiro lugar expulsar os demônios das pessoas. E, meu pai, por que isso é tão difícil, né, das pessoas enxergarem? Porque existe essa guerra espiritual para que as pessoas fiquem cada vez mais cegas e não escutem. Quem lê a Bíblia está cada vez mais nítido que a diferença entre os que são de Deus e os que não são. Isso está muito claro para quem está lendo a Bíblia. Então olha a importância de você ler, olha a importância de você estar firme, porque tem uma coisa também que fala lá, em Mateus 24, que ele vai enganar, se possível, até os escolhidos. Então, se você não estiver firme na rocha, que é Jesus, lendo a Bíblia, meditando, porque ele falou, isso é um mandamento, medite na minha palavra dia e noite, sem interferência religiosa, leia você, deixa o Espírito Santo lhe revelar a palavra que é dele. Se não tiver tudo isso, como é que você vai conseguir resistir quando chegar esse momento? Porque nós vamos passar pela grande tribulação, se não morrermos antes, né? Mas olha o quão importante, olha o que eu escutei, vou aproveitar cada segundo deste momento. Então corra para a Bíblia, corra, fique firme, porque o diabo, ele é sedutor e o enganador. Então ele não vai vir para você de uma maneira escancarada, não. Ele vai vir de uma maneira sedutora. Não é bem assim. Poxa, mas pra que isso? Olha, mas pra que essa radicalidade? Pra que isso? Presta atenção, o diabo conhece a palavra. Quando Jesus está ali, nas tentações do deserto, o diabo abriu a Bíblia para ler. Ele sabe o que está escrito. Para que a gente não caia em nenhuma armadilha, em nenhum dos ardis de Satanás, como fala a palavra. Tá bom, gente? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque isso é importante também falar. Eu não vou falar para Deus, Deus, eu não quero ouvir a coisa ruim, porque essa é a vontade que a minha carne tinha, né? Não quero ter essa experiência. Mas se Deus me deu essa experiência, me deu a oportunidade de ter essa experiência, é tudo por causa do reino dele. Então não fique questionando quando você tiver uma experiência com Deus. Não fique selecionando, eu quero isso, eu quero aquilo, porque eu já escutei pessoas falando, eu não quero essa experiência. Se Deus te deu, é porque Ele te deu a capacidade para ter. Entendeu? Então esse também é um lembrete muito importante. É isso, gente. Mas Ele prometeu que ia nos guardar, que ia nos fortalecer nesse momento difícil. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo.